O Brasil é a 10ª economia do mundo, o 4º maior produtor agrícola, a 5ª maior área territorial do planeta. Antes que tentem lhe convencer que ele é um grande problema, lembre-se que ele é um grande país. Por todo o Brasil, essa mão e esse gesto começam a fazer parte da vida dos brasileiros. Símbolo da campanha de Fernando Henrique para presidente, ela representa 5 grandes metas do candidato: emprego, saúde, educação, segurança e agricultura. E você sabe que hoje, mais do que nunca, o Brasil precisa ficar na mão certa. O Preço do Pãozinho está comemorando o seu 1º aniversário. Faz um mês que ele não muda. Feliz aniversário, Pãozinho. Bom começo, Brasil. Durante muitos anos, nós não podíamos sequer sonhar com um Brasil melhor. Porque qualquer sonho era destruído pela inflação que todos conhecemos bem. Agora, estamos conseguindo matar esse monstro que vinha nos destruindo há 30 anos. Agora nós podemos sonhar. Podemos sonhar com um país rico, justo, sério, feliz. Não feito num passe de mágica, feito com trabalho duro. Um país com milhões de pessoas, com tanta riqueza, com tanta terra para plantar e sem inflação, pode qualquer coisa. E chega de lamentar a miséria. Nós precisamos acabar com ela. Mas vejam bem, eu disse 150 milhões de pessoas, e não apenas um país com 50 milhões vivendo bem e os 100 milhões restantes vivendo mal. Hoje no Brasil, pensar em todos é a melhor maneira de cada um pensar em si mesmo. Não dá para ser feliz com milhões de famílias na miséria. Imagine que país fantástico será este quando todas as famílias puderem dar a ele médicos, professores, operários, artistas. Quando toda essa gente passar a ser fonte de soluções e não de problemas. Há milhões de famílias que precisam de quase tudo. Cabe ao governo dar a elas respeito, educação, saúde, oportunidades, dar chances de seus filhos serem alguém. Mas existem outras coisas que quem vai dar a elas é o próprio salário. Milhões e milhões de toneladas de arroz, de batata, café, milhões e milhões de calças, sapatos, carros, eletrodomésticos. Um mercado inacreditável que se abre para vender, para comprar, para investir, para empregar. Por isso, agora é que podemos sonhar. Antes de inaugurar estradas e hidroelétricas, grandes obras, antes de tudo que precisa ser feito, vamos, antes de mais nada, criar cidadãos. Vamos colocar as pessoas em primeiro lugar. Vamos inaugurar um país de 150 milhões de cidadãos. 150 milhões de pessoas que possam sonhar. Um vai sonhar com um emprego, outro vai sonhar com um pedaço de terra, outro vai sonhar em se formar, e outro vai sonhar com a casa própria, e outro vai sonhar ainda com o seu próprio negócio. Mas cada um vai ter a chance de sonhar. E o que é melhor, de tornar esse sonho uma realidade. O Brasil tem problemas, tem sim, mas também ele tem solução. Tanto mar, tanto rio, tanto chão. É preciso somente cuidar dessa gente, tratar com carinho, mostrar o caminho que leva ao futuro. E o futuro não é nenhum salto no escuro. O futuro tá perto, ao alcance da mão. Caderno de Empregos, antes de Fernando Henrique. Caderno de Empregos, com Fernando Henrique presidente. Além de um passado limpo,
Fernando Henrique tem qualidades que fazem dele o homem mais indicado para ser nosso presidente. É preparado. Formado em ciências sociais, foi professor universitário com apenas 21 anos. Respeitado internacionalmente, já ensinou em algumas das principais universidades do mundo. É firme. Por se opor à ditadura, teve que se exilar no Chile. É muito violento, o exílio é muito violento. A sensação de não poder voltar ao seu país é muito dura. Em 68, teve a coragem de voltar. E como não se dobrava à ditadura, foi caçado. Foi um dos líderes do movimento pela redemocratização do país, se elegendo senador por São Paulo com uma das maiores votações da história da República. É competente. Foi ministro das Relações Exteriores e negociou de forma vantajosa para nós a dívida externa do Brasil. Aceitou, então, o cargo mais difícil do governo, ser ministro da Fazenda. Botou ordem na casa. Estabilizou a economia, criando o Plano Real. Quando você faz o que nós fizemos agora, que tem que estabilizar a economia, que eu vou para o Congresso, eu brigo. Eu brigo mesmo. Há um mês atrás, ninguém se daria o trabalho de pegar uma moeda como essa. Ela ficava lá, caída, sem valor e desrespeitada. Se Fernando Henrique foi capaz de devolver o respeito e levantar uma moeda, imagine o que ele pode fazer por você, que é muito mais importante que qualquer moeda. Na próxima semana, Fernando Henrique vai continuar falando ao povo brasileiro sobre suas metas de governo. O que ele pretende fazer para aumentar os salários e gerar os novos empregos de que o Brasil tanto precisa. Diminuir impostos, apoiar a micro, pequena e média empresa no campo e na cidade. Incentivar atividades que criam empregos rapidamente, como o turismo, a agricultura e a construção civil. São propostas objetivas que fazem parte do plano de governo Mãos à Obra Brasil, elaborado por Fernando Henrique com a participação de mais de 800 colaboradores de todos os setores da sociedade. Mãos à Obra Brasil, o programa de governo de Fernando Henrique, presidente. Esta é a cidade de São Paulo e essa é Brasília. A distância entre as duas é de 1.140 quilômetros. Se colocássemos numa fila todos os desempregados existentes hoje no Brasil, ela iria de São Paulo a Brasília. São 3.400.000 brasileiros sem emprego. No dia da eleição, você vai decidir se essa fila acaba em Brasília ou se ela vai continuar crescendo. Fernando Henrique, alguém em Brasília para acabar com essa fila. Minhas 5 metas são simbolizadas por este gesto. Gesto que Tancredo usou em campanha. Metas que Juscelino usou para liderar o país. Com a mão de Tancredo e as metas de Juscelino, eu quero conduzir essa campanha, dando a minha mão e a minha palavra, porque é dando a mão e a palavra que são feitos os contratos no interior e no coração do Brasil. Levanta a mão, Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer. Uma das coisas mais estranhas nessas eleições é que as mesmas pessoas que me acusam de querer me beneficiar com o real estão usando o real para se beneficiar. Eu criei o real e comecei sua implantação. Defendo o real desde o início, enfrentando críticas e problemas de todo tipo. Agora, tem gente que torce visivelmente para que o real dê errado, mas não tem a coerência e a coragem de dizer isso na TV, porque sabem que a população está a favor do real e que corre o risco de perder o seu voto. Os mesmos que se dizem a favor do plano comemoram cada pequeno problema que o plano tem. Então está na cara que não são amigos do plano. E a população, que é muito mais inteligente do que essa gente pensa, sabe que a raposa não é a criatura mais indicada para cuidar das galinhas. Da mesma maneira que não são os inimigos do plano os mais indicados para cuidar dele. Nesse sentido, é louvável e coerente a posição do governador Leonel Brizola. Foi contra o plano antes e continua contra. Porque sabe, como diz o povo, quem tenta colocar um pé em cada canoa acaba caindo na água. Para quem quer emprego, saúde, agricultura, segurança, educação. Fernando Henrique, presidente. Eu quero ser um presidente que trate dos grandes problemas dos pequenos.
mais humildes. Porque a maioria dos governos sempre tratava dos pequenos problemas dos grandes. O sujeito que tem uma indústria, tem um problema, tem como falar com os deputados, com o governador. E a senhora, ou o senhor, que não tem luz na sua rua? A quem reclama? A senhora que tem problema de segurança no seu bairro. Fala com quem? A quem reclama? Não é à toa que em todas as eleições, tantos comunicadores de rádio e televisão são eleitos. Que são os comunicadores que ouvem o povo. O povo escuta o rádio e a televisão porque o rádio e a televisão escutam o povo. Foi ouvindo o povo que nós definimos as 5 principais metas do meu governo, que são emprego, saúde, segurança, educação e agricultura. União. Estados e municípios trabalhando juntos pela periferia. A senhora sabe melhor do que ninguém que é ter medo de sair de casa à noite, porque as ruas não têm luz nem policiamento. Sabe o perigo que é deixar os filhos brincar na rua com esgotos a céu aberto. Sabe o que é ver seu marido acordar de madrugada e sair cedo, e tem de tomar até 4 ônibus para chegar ao trabalho. O presidente da República, sozinho, não vai resolver todos esses problemas. Mas se o presidente se entrosar bem com os governadores e prefeitos, pode fazer muita coisa. Pode aplicar melhor o dinheiro que o governo federal tem para ajudar estados e municípios. As pessoas em primeiro lugar. Se eu for presidente, é assim que eu quero trabalhar com os governadores e prefeitos. Trabalhar com todos eles, sem proteger nem discriminar ninguém. Não interessa a política, o que interessa é resolver o problema das pessoas, principalmente das pessoas mais pobres das periferias. Este é Gabriel. Ele tem apenas 5 meses. Mas para ele ter saúde, educação e principalmente futuro, Fernando Henrique tem programa de governo para melhorar a vida de quem mora na periferia das grandes cidades. Fazer a economia crescer para gerar mais empregos. Equipar e treinar as polícias estaduais para combater a violência. Cooperação com estados e municípios para levar o saneamento até os bairros mais afastados. Implantar e fazer funcionar o atendimento médico municipalizado. Investir 3 bilhões de reais em casas populares e nos mutirões da casa própria. Melhorar a vida de quem mora na periferia. Compromisso de Fernando Henrique. Faltam 23 dias para a eleição. Veja agora como vai o dia a dia da campanha que está mobilizando o Brasil. Fernando Henrique está unindo todo o país. Sexta-feira, o interior de São Paulo mostrou a força do seu apoio com carreatas em Campinas e Ribeirão Preto. E o povo carioca, apesar da chuva, foi a Caxias ouvir as propostas de Fernando Henrique. Amanhã, ao meio-dia, no Clube Pinheiros, em São Paulo, é dia dos esportistas discutirem com Fernando Henrique suas metas para o esporte brasileiro. Se você quer material de campanha, se inscrever como fiscal ou pedir o livro Mãos à Obra Brasil, ligue gratuitamente para 061 800 4545. Levante você também a sua mão. Mostre que você está com Fernando Henrique. No dia 7 de março, a cesta básica custava o equivalente a R$ 96,40. No dia 5 de julho, chegou a R$ 107,70. Quem apostou no fracasso do real, perdeu feio. Os preços da cesta básica voltaram a cair. No dia 8 de setembro, ela estava custando R$ 96,33. Ou seja, 7 centavos a menos do que no dia 7 de março. Com a queda da inflação, o preço vai cair ainda mais. É o Plano Real valorizando seu salário. Durante muitos anos, o Brasil criou um monte de bichos de 7 cabeças. Coisas como a reforma agrária, o aumento do salário mínimo, a distribuição de renda, a reforma da Previdência, a educação de boa qualidade. Coisas que durante anos e anos as pessoas rotularam de impossível, que não dava para fazer, que não tinha solução. Pois essas coisas são tão possíveis de serem feitas como foi possível baixar a inflação. E nós fizemos. Você sabe por quê? Porque nós fizemos conversando o que os outros quiseram fazer na marra. Tem gente no Brasil que gosta de dizer que as coisas são complicadas para que as soluções pareçam radicais. Não precisa nada disso.
que o Brasil precisava era de estabilidade. Com os preços subindo todo dia, você não conseguia governar o seu salário. A dona de casa não conseguia governar a sua casa. E ninguém conseguia governar esse país. Agora é diferente. Nós começamos a ter estabilidade, a ter sossego. E agora podemos fazer um plano social para melhorar a vida das pessoas, para consertar a saúde, para melhorar a educação, para fazer a reforma agrária, para encontrar solução para o problema da previdência, para gerar mais emprego para quem precisa. Se alguém lhe disser que tudo isso é impossível, você sabe que não é. Na verdade, com o Plano Real, nós fizemos a primeira coisa que os outros diziam ser impossível. Nós acabamos com o primeiro bicho de 7 cabeças. É só você olhar pra cara que você vê logo que esse sujeito é um cabra de bem. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente, fazer de Fernando Henrique nosso presidente. Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente. O Brasil precisa muito da força da gente. Levanta a mão, levanta a mão. O Brasil precisa muito de você. Levanta a mão, levanta a mão. Fernando Henrique é o Brasil que vai vencer.